Olá, estamos dando início a mais um bate-papo aqui no Movimento Solidário Empresarial, através dos canais do YouTube, do Facebook, do Instagram e dos podcasts do Anchor e do Spotify. A Alemanha sempre foi tida como uma referência na área de qualidade, na área de gestão, um país extremamente estruturado, organizado, mas que nem por isso deixou de sofrer os impactos de todo esse momento da pandemia que assolou o mundo inteiro. Diretamente de Tübingen, no sul da Alemanha, pertinho de Stuttgart, está Letícia Hoppe, que é professora da PUC do Rio Grande do Sul, empreendedora, doutora em engenharia e que está em processo de desenvolvimento do seu pós-doc em estratégia e inovação. E a gente vai conversar daqui a pouquinho com ela sobre tudo isso que está acontecendo. Para conversar junto comigo com a Letícia está a Alessandra Fraga, que é consultora de imagem e da coordenação nacional da BPW, e a Ana Paula Rodrigues Bon, do Instituto Florescer. Tudo bem, Alessandra? Tudo bom, Rogério? Vou fazer uma rápida apresentação. Sou Alessandra Fraga, sou empreendedora, consultora de imagem com foco na estratégia e na gestão da imagem profissional, também coordenadora do Comitê de Capacitação Empreendedora da BPW Brasil. Falando um pouco do movimento, o Movimento Solidário Empresarial surgiu no momento que estamos vivendo, onde nossos negócios foram colocados em xeque e nos perguntamos o que vamos fazer. Então, Ana Paula, eu e Rogério, resolvemos criar esse espaço para todos. É um espaço que nós sempre trazemos diversos profissionais, diversas áreas, para passar um pouco do conteúdo deles, do que eles estão fazendo, do que eles acreditam. Isso auxiliar nós e a todos que estão nos vendo e nos ouvindo. Ana Paula. Muito obrigada, Alessandra. Eu sou Ana Paula Rodrigues Bono, sou fundadora do Instituto Florescer, trabalho com desenvolvimento de pessoas por meio de cursos, treinamentos, palestras, mentorias, sou consultora empresarial e escritora, e faço parte deste movimento que a cada entrevista a gente aprende muito com os profissionais que aceitam o convite de estar aqui compartilhando conosco as informações, as suas vivências e, inclusive, aprendendo coisas novas referente a outros lugares, a outros países, como a cultura deles estão sendo influenciada neste momento e o que a gente pode aprender aqui no Brasil referente às oportunidades que eles estão vivendo. Rogério. Eu sou Rogério Bon, sou professor universitário de graduação e pós-graduação, sou palestrante na área de inovação, na área de empresas familiares, tenho 7 livros editados, logo daqui a alguns dias chegando o 8º livro, sou consultor na área de planejamento e inovação, conselheiro do Conselho Federal de Administração. E a gente vai conversar então com a Letícia Hoppe. Letícia, wie geht's? Willkommen! Ich bin sehr glücklich mit deiner Einladung. Vielen Dank. Dankeschön. Mas vamos falar em português para simplificar a vida de todo mundo, e inclusive a minha, porque o meu alemão já se esgotou nessas palavras aí mesmo. Letícia, tu estás vivendo nesse processo de desenvolvimento do teu pós-doutorado na região sul da Alemanha, uma região muito próspera, uma região bastante industrial. Como é que tu estás percebendo todo esse impacto que estamos sofrendo na Alemanha neste momento e de que forma as empresas e as pessoas estão lidando com tudo isso? Primeiro, eu quero agradecer o convite. É um prazer estar aqui hoje com vocês, falando um pouquinho da experiência de estar vivendo na Alemanha em plena crise do corona, né? Nessa pandemia que tem feito com que todos nós repensemos as nossas vidas, não só do âmbito profissional, mas do âmbito pessoal também, porque essa pandemia exigiu e tem exigido cada vez mais de todos nós, em grande medida, a questão da inteligência emocional. E, além da inteligência emocional, a capacidade também de nos adaptarmos a essa crise que chegou sem aviso prévio e também não tem data para ir embora.
de uma hora para outra, a gente se viu preso dentro das nossas próprias casas e totalmente líderes da nossa agenda e da nossa vida, tendo que repensar tudo que nós fazíamos, né? Inclusive porque, de uma hora para outra, as crianças todas passaram a ficar em casa, as pessoas passaram a trabalhar dentro de casa, e tudo que a gente estava acostumado antes, a liberdade de ir e vir, foi cerceada, né? Direta ou indiretamente, em alguns lugares com mais força e vigor, e outras mais no sentido de senso de coletivo. Aqui na Alemanha, não foi proibido, né, sair, mas tinham fortes recomendações em que pediam que as famílias permanecessem em casa, evitassem aglomerações, o supermercado fosse somente um membro da família, exatamente para que a circulação do vírus, o efeito de contágio, fosse reduzido. Claro que isso impacta diretamente no comércio, que foi fechado. Então, as lojas fechadas, restaurantes fechados, academias fechadas, escolas fechadas. Então, todo o comércio fechou de uma hora para outra também. O que a gente está percebendo já de imediato agora, com esse afrouxamento das medidas de circulação, a quantidade de locais fechados. Muitas empresas fecharam. Apesar de aqui os empreendedores terem muitas alternativas e acesso a um crédito especial, a uma maneira de subsidiar o que eles tiveram que fazer agora ao longo desses 90 dias, mesmo assim, muitas empresas fecharam. Então, tu já vê as cidades um pouco maiores, que eu moro numa Dorf, uma cidade bem pequena, a cidade próxima que é Esslingen, e logo após Stuttgart, tu já vê muitas lojas fechadas, muitos estabelecimentos fechados. Então, o impacto veio, sim, bem grande, inclusive desde sexta-feira também a União Europeia já está discutindo um pacote de em torno de 725 bilhões de euros para recuperar a economia da União Europeia. Eles ainda não entraram num acordo, pelo menos eu não vi agora no jornal, desde o meio-dia eu não vi nada assim, se eles já entrarem em acordo do valor desse pacote para recuperação da economia europeia. E para as pessoas, como é que tu está vendo para as pessoas, para o alemão, que normalmente tem uma vida regrada, tem uma vida bastante disciplinada, né? Então é diferente dos países latinos, muito diferente do Brasil, de Portugal, Itália, mesmo na Itália é diferente, né? Até nós entrevistamos um professor da Universidade de Turim, e ele estava dizendo para nós, olha, o italiano não gosta de seguir muito o que o governo diz, né? É um pouco aquela linha de se é governo, sou contra, que a gente vê acontecendo em muitos lugares. E o alemão é diferente, o alemão muitas vezes não precisa nem dizer, né? É só sinalizar que tem que fazer uma coisa e as pessoas acabam imediatamente aderindo àquela regra. Como é que tu está percebendo para o alemão essa questão toda? Assim, a taxa de, como eles chamam aqui, a taxa de aceitação e a taxa de aprovação da nossa primeira-ministra, Angela Merkel, nunca foi tão alta, porque ela soube conduzir muito bem desde o início da pandemia até hoje. E é claro, né, as pessoas aqui, elas seguem muito as regras. E esse senso de coletivo, ele é muito forte. Então, mesmo que tu tenha uma tendência a não executar as atividades pensando no coletivo, tu é pressionado pelo sistema, porque é a maioria que age dessa forma. E as pessoas aqui não têm problema nenhum em chamar atenção se tu não está executando a atividade dentro do que é recomendado. Porque, historicamente, a gente sabe também, né, que a ideia de impor ações ou exigir, colocar regras mais severas, isso não agrada o povo alemão. Então, eles preferem agir de uma forma mais consciente, tendo a liberdade de fazer isso pensando no coletivo, que é por um bom motivo. Tanto que a gente, a questão aqui na Alemanha, a gente passou muito bem durante a pandemia, no sentido de que ela foi controlada, a taxa de mortalidade foi muito baixa, considerando na Europa inteira também, e a disseminação. Nosso estado, até ontem, não tinha mais novos casos de coronavírus, tinham 5 confirmados só, então praticamente
a situação já está sob controle, mas com a abertura das fronteiras, então volta a ter um pouco de circulação, enfim. Mas as pessoas respeitam muito as regras. Inclusive nós aqui, entre as minhas vizinhas, e que meus vizinhos são todos alemães, a gente fazia os nossos encontros das vizinhas, cada um na porta da sua casa, respeitando o distanciamento social, mas para a gente poder se encontrar, mesmo tendo um relacionamento mais próximo, sem contato, respeitando a regra, sempre 1,5 metro de distância, enfim. Então, assim, as pessoas seguem muito as regras aqui, então tu fica mais tranquilo também, porque tu sabe que estão todos no mesmo, na mesma direção e com o mesmo objetivo. No Brasil, e a gente sabe que em boa parte dos países, a realidade dos negócios é que mais de 95%, 98% são micro e pequenas empresas. E a gente está percebendo uma avalanche de empresas simplesmente deixando de existir no Brasil, nos países da América Latina. Conversando com outros países, a gente viu acontecendo isso também. Tu falaste que é perceptível um número importante de negócios que já não existem mais. Isso está valendo também para as micro e pequenas empresas da Alemanha, apesar dos apoios que o governo está concedendo e desse plano que está sendo estruturado para suporte aos empreendedores? Incrivelmente, a gente tem a impressão de que não, mas assim, em torno de 80% das empresas aqui na Alemanha são empresas familiares, são pequenas e médias empresas, 80%. E são empresas, de uma forma geral, que, tirando a parte de serviços, né? Mas, assim, a grande parte da indústria, do que é produzido, é com uma alta carga tecnológica. Então, eles até falam assim, o que o alemão produz? Ele produz a pecinha que vai dentro da peça, que vai dentro do motor. Então, ele é responsável por aquela pecinha. Então, que é o que as pequenas empresas familiares fazem aqui. De uma forma geral, eles são muito conservadores também, inclusive na questão financeira. Então, o planejamento financeiro deles aqui é muito estruturado. Então, assim, tem recurso do governo, o governo já está subsidiando as empresas que tiveram que fechar durante esse período que foi determinado o fechamento. Muitas empresas entraram aqui no Kurzarbeit, que eles chamam que é a jornada de trabalho em período reduzido, em que eles conseguiram, muitas empresas reduziram essa jornada de trabalho em até 50%. Só que os funcionários, de um modo geral, não tiveram uma perda de 50% dos seus salários, mas em alguns casos, no máximo 20%, porque o governo subsidiou essa diferença de salário devido à redução da jornada de trabalho, exatamente num modelo preventivo para evitar que as empresas quebrassem. Então, o modelo alemão de fazer a gestão, do planejamento, de fazer isso visando o longo prazo, gera mais estabilidade, mais confiança, mais segurança e um resultado positivo também, tanto no curto, no médio, quanto no longo prazo. É natural que a gente perceba uma estruturação e um planejamento anterior trazendo um resultado num momento como esse, né? Lamentavelmente, a gente vê em muitos lugares do mundo uma falta de costume de planejamento. A gente fala do Brasil, mas não é só no Brasil. Os países da América Latina, de um modo geral, têm essa dificuldade, e outros países aí de outras regiões também. Mas eu gostaria de convidar para conversar também contigo a Ana Paula Rodrigues Bon, do Instituto Florescer. Muito obrigada, Rogério. Letícia, muita gratidão por ter aceito o convite, por estar aqui hoje compartilhando essas informações conosco e principalmente de uma cultura tão diferente como a nossa. Tu trouxe algumas questões bem legais, que é referente à diferença quanto ao comportamento e à cultura do alemão, que é muito diferente da cultura e do comportamento dos brasileiros. E isso não entra em questão de qual é o melhor ou qual é o pior, né? É apenas uma questão de ser diferente. O alemão, ele tem essa cultura de sempre seguir muito bem as ordens, as regras, fazer sempre o máximo possível pelo coletivo, de cuidar do outro. Tem toda uma questão histórica, mas também tem toda uma questão de educação, né? Que é diferente de como a gente é educado aqui. E, como você mesmo disse, houve todo um planejamento, os alemães têm um costume maior de planejar e seguir o planejado,
Aqui, nem tanto, não tem uma cultura muito do planejamento, somente quando acontece esse tipo de catástrofe, as pessoas começam a enxergar a importância de se ter um planejamento. No entanto, mesmo as pessoas que se planejaram também estão passando por dificuldades e também tiveram que passar pelas suas adaptações. Aí entra um contraponto. O brasileiro, ele sempre foi acostumado a improvisar e se virar nos 30, né? Até mesmo por uma falta de organização, por uma questão cultural também, de estar sempre remediando, nunca prevenindo, né? E como que é, me traz um pouquinho das informações, como que é o alemão nessa questão de adaptação, se mesmo as pessoas que tinham planejamento sofreram algum tipo de impacto e tiveram que imediatamente improvisar, ser criativo, inovar, e a gente sabe que pela questão do perfil, as pessoas que normalmente estão acostumadas a seguir as coisas que estão sempre muito planejadas, elas têm uma maior dificuldade de se virar muito rápido e se adaptar muito rápido e inovar numa questão muito rápida, porque ela está acostumada sempre a seguir um processo, algo depois de outro, e tudo sempre muito certinho. E como que você vê essa questão aí na Alemanha, tu que tem os dois contrapontos, né, o do brasileiro e do alemão? Na verdade, essa questão da improvisação aqui é bem nessa linha do que tu falou, Ana. A gente, por ser brasileiro e vivendo na América Latina de uma forma geral, por não ter estabilidade, a gente precisa da nossa criatividade para sobreviver. Então, é uma questão de sobrevivência. Ou eu me adapto rapidamente e uso a minha criatividade para mudar, já que as regras do jogo mudam tão rápido, ou eu não consigo empreender, né? E aqui não, essa questão da pandemia e sempre aqui gera uma angústia muito grande. Exatamente porque de uma hora para outra eu tenho que mudar o que eu venho fazendo igual há 15 anos, 20 anos, 30 anos, e sempre foi assim. Não no sentido ruim do sempre foi assim, mas no sentido de, nossa, eu preciso planejar, porque aqui ninguém toma decisão rápido. Então, tudo que tu vai decidir aqui é com calma e sempre muito pontuado. Não é exigido de ti aqui tomar decisão rápida. Tu tem esse tempo e as pessoas respeitam o tempo para quê? Para que quando tu tomar essa decisão, ela seja a decisão que tu vai carregar até o final. Que nem a gente tinha no Rio Grande do Sul, muito forte, assim, há 30, 40 anos atrás, né? Os antigos falavam, esse aqui tá, te dou a minha palavra, tá feito. Né? No fio do bigode, não precisa assinar nada, o que eu já te falei tá valendo, aqui tá meu filho de testemunha, ou esposa, enfim, alguém tava junto, era o suficiente. Aqui na Alemanha isso é muito forte, porque a empresa, eu não abro uma empresa para fechar amanhã, a empresa é a minha família, é o meu nome, é a minha cara. Então, quando tu compra muitos produtos no supermercado, tem um nome ali, ele é produzido pela família tal e tal, a fotinho do dono do empreendimento ali. Então, ele não abre o negócio para fechar daqui a um ano se não der certo. Não. Ele vai pensar, ele vai analisar, ele vai estruturar para dar certo. Então, automaticamente, quando tu te exige muito planejamento, numa situação dessas, gera um desconforto muito grande. E isso abala emocionalmente as pessoas. E a gente percebeu isso. Agora está começando a acalmar um pouco, assim. Mas até o comportamento das pessoas no trânsito, no supermercado, porque isso mexeu com a parte emocional das pessoas. De repente, elas se viram sem saber o que fazer e sem aquela perspectiva de futuro, apesar de o governo ter intervindo, dando notícias, a Angela Merkel vinha na televisão, os ministros da saúde, os governadores de todos os estados, todos alinhados, todos caminhando para uma mesma direção. Então, isso tranquilizou muito a população, sabe? Dizendo, olha, esses são os dados, estamos fazendo isso, não vamos fazer isso, vamos... Todas as medidas foram dadas e foram acalmando um pouquinho os corações, mas mesmo assim gerou muito impacto emocional, social de todo mundo. Foi bem perceptível isso, bem perceptível. Alessandra Fraga, tu conheces, Alessandra Fraga é empreendedora, é consultora de imagem e faz parte da coordenação nacional da BPW. Alessandra Fraga.
Lê, primeiro eu quero agradecer por ter aceito esse convite. Mais uma vez a gente juntas, né, em prol do empreendedorismo, né? Isso me deixa muito feliz. E vamos falar, no momento de pandemia, nós de novo juntas, né, trocando ele compartilhando Brasil e Alemanha. Eu vou puxar um pouco por esse lado. É muito legal tudo isso que tu falaste para as pessoas aqui no Brasil verem como é que funciona a Alemanha, como é que é o movimento aí dos empreendedores, das empresas. É muito bom para eles tirarem, né, um modelo até ideal para poderem aplicar daqui para frente. Ok, não tinha um planejamento, não aplicaram, tudo bem. Vamos começar daqui para frente. Muito bom isso tudo que tu está nos trazendo. Mas eu vou puxar para o lado do empreendedorismo feminino, né? É onde a gente trabalha mais com as mulheres e a gente sabe que no Brasil a maioria, o maior número de empreendedores são mulheres, né? E aí as vidas todas estão sendo colocadas em xeque, como ainda na Alemanha, que eu falo de uma ação da Letícia, da mesma forma que o movimento surgiu para auxiliar empreendedores, ela fez uma ação, uma iniciativa uma troca entre empreendedoras Brasil e Alemanha, para exatamente levar um pouco de conhecimento e aí para as pessoas entenderem, ela tem vários projetos para as pessoas entenderem como é que as outras conseguem, ou o que elas fazem, e que elas superaram para conseguir estar ali. Então, eu vou puxar para esse gancho, Lê, de a gente falar sobre as mulheres empreendedoras que estão em home office, né? Tanto a Alemanha quanto o Brasil, e aí as dificuldades às vezes aumentam, porque tem que fazer a gestão de tempo, tem que lidar com os filhos, tem que lidar com o marido, tem que lidar com o seu negócio, e a pandemia, né? Por mais que tenha um suporte financeiro, por mais que tenha uma organização e um planejamento, vem a questão emocional, da inteligência emocional que tu falou lá no início. É muito difícil tocar tudo isso no meio de tudo isso, né? Então, e a gente, Letícia Brasil e Letícia Alemanha, já se comunica com muitas mulheres e sabe da dificuldade de todas elas, tanto aqui quanto aí. Eu quero que tu traga algumas experiências que tu viu positivas, tá? A Alemanha, certo? Durante essa pandemia, e dicas para as mulheres aqui no Brasil que estão passando por tudo isso, que te veem também como uma referência no empreendedorismo feminino, como lidar com tudo isso e como superar este momento. Já vou puxar esse teu gancho ali. Quando eu comecei ali, estava falando sobre as vantagens de se morar na Alemanha também, nesse aspecto de organização. É importante também deixar claro que existem muitas regras. Então, assim, tem o benefício da organização, mas em contrapartida, o grau de exigência que tu cumpra todas as regras também é muito elevado. Então, assim, tem um lado positivo e tem um lado negativo. Então, a gente pode fazer muitas coisas, mas tudo é regulamentado. Então, a questão da regulamentação aqui é muito forte. Por quê? Porque existe regra para tudo. De verdade, existe regra para tudo. Inclusive, eu estava conversando com uma empreendedora no domingo, brasileira, que ela estava com problema com o vizinho, enfim, o esposo dela é alemão, que ele reclamou que ela estava tomando banho muito longo no domingo. E aí ela foi ver, porque a questão da água aqui eles cuidam muito da água, a água aqui é muito cara mesmo, né? E aí ela foi ver que existia uma lei para regulamentar banho. Que tu, se fosse até as 22 horas, tu poderia tomar banho de até 30 minutos, que não estava incomodando ninguém aos finais de semana. Então, aquela reclamação do vizinho não fazia sentido. Mas tinha uma regulamentação, inclusive, para a quantidade de tempo de banho e o horário de banho. Então, assim, existe também uma contrapartida nossa para gente que vem do Brasil, em que a flexibilidade faz parte do processo, aqui já não. Então, aqui a regra é realmente aplicada e a regra é igual para todos. Então, a regra é válida, né? Então, entre e encaixe. É difícil, até pela questão da língua, quando a gente vem para cá, muitas vezes para nós, até quem não é da área jurídica, entender as leis brasileiras, mesmo sendo nativo do idioma, muitas vezes é complicado. Imagina você vindo para um outro país num idioma que não é o seu, ou muitas vezes é o seu, e tu não tem o conhecimento da legislação. Então, também esse é um desafio.
E quando tu estava falando de fazer o gancho do empreendedorismo feminino, o que acontece? Lá na PUC eu já estava trabalhando, né? Idealizei o projeto de empreendedorismo feminino desde 2015, trabalhando com as mulheres, fazendo workshops, porque o objetivo é qualificar as mulheres, né? Dar ferramentas para que elas consigam se autodesenvolver, ou nas suas carreiras, ou abrir seus negócios, ou pensar num plano de aposentadoria, enfim. E o projeto foi crescendo, desde o início do projeto, né, até agora, a gente conseguiu publicar 2 livros com histórias de empreendedoras, porque o objetivo é sempre o compartilhamento de informação, né, e de uma forma qualificada e de uma forma propositiva, não ser o local de lamentações e chorar as pitangas, como a gente fala aí no Sul, não, mas de uma maneira propositiva e construtiva. E durante agora a pandemia também, o que eu estava percebendo muito? As pessoas estavam entrando num estado de vitimização muito grande. Não que a situação esteja ou seja fácil, não é nesse sentido, mas no sentido de que, mesmo numa situação difícil, a gente deve buscar alternativas para tentar superar ela da melhor maneira possível. E o possível é independente de cada pessoa, de acordo com suas habilidades e limitações. Então surgiu a ideia, eu fiquei pensando, gente, olha só, eu estou aqui com as empreendedoras aqui na Alemanha, brasileiras, conheço tantas empreendedoras no Brasil, quem sabe a gente não cria uma maratona e utiliza a internet para juntar as mulheres do Brasil e da Alemanha para discutir as questões do empreendedorismo feminino. Porque eu acredito, eu sempre falava nas minhas aulas que eu acredito que ninguém erra de propósito. Ninguém faz de propósito errado. Faz porque não conhece. Então, quanto mais exemplos a gente tiver, mais conhecimentos a gente levar e quanto mais a gente conseguir dividir, mais ideias a gente vai dar para outras mulheres. Então, foi criada a Maratona de Empreendedorismo Feminino 4.0, que então foi feita uma parceria com a Universidade de Tübingen e a PUC do Rio Grande do Sul. E a gente, ao longo de 13 dias, fez uma maratona, sempre juntando empreendedoras do Brasil e da Alemanha. Então, era uma empreendedora brasileira no Brasil e empreendedora brasileira aqui na Alemanha, contando como foi desde o início da pandemia e o que ela estava fazendo e pensando para os seus negócios, no intuito de mostrar para as pessoas que as pessoas estavam fazendo outra coisa, que também estavam tentando inovar e mesmo na dificuldade, tentando encontrar um mecanismo ou o que vão fazer quando a crise amenizar ou mudar. A gente teve um retorno super positivo dessa maratona. Essa maratona vai ser... Já está, na verdade, no YouTube, legendado em inglês, para que a gente também consiga acessar o público aqui da Alemanha. E vai virar livro também. Então, a gente também está lançando agora em novembro um livro que vai contar as histórias dessas empreendedoras, tanto em inglês quanto em português. Exatamente para isso, porque o que a gente observou? Para as mulheres, de uma forma geral, as que têm filhos, o pênalti foi muito grande. Por quê? A questão escolar não parou. Então, as mães e os pais, de uma forma geral também, tiveram que acumular mais essa função. Continuaram trabalhando home office, na quantidade de horário normal, só que junto com isso, com crianças em casa, e com aula online, com atividade para fazer, com tema de casa, matérias novas. Só que muitos pais não foram treinados para serem professores. Não sabem ensinar ou muitas vezes nem lembram do conteúdo que as crianças estavam vendo na escola. Então, isso gerou também um desarranjo familiar no sentido de que movimentou as peças de uma forma desestruturada e gerou muito conflito familiar também. Além de um estresse muito grande que acabou ficando a mulher acabou ficando muito sobrecarregada. Pelo menos é o que eu tenho escutado e muito aqui, principalmente na Alemanha. Porque, diferentemente do Brasil, aqui a gente acaba a gente não tem muito acesso a serviços, porque os serviços, de uma forma geral, são muito caros. Então, aqui a gente faz tudo, né? Então, tu aprende a fazer um pouco de marcenaria, tu aprende a fazer jardinagem, tu aprende a fazer um pouco de tudo, porque, né, a gente mesmo assume as rédeas de tudo. Diferentemente no Brasil, que o serviço é mais acessível, e aqui é muito caro. Então, aqui todo mundo se viu sem suporte, sem nada, e tendo que rearranjar as atividades de trabalho, e todo mundo um pouco perdido, porque home office não é muito comum ainda, não no volume que a gente tinha hoje. Então, todos tiveram que aprender a lidar com essa nova situação e com as crianças em casa. Então, realmente, foi um fator estressor bem elevado para as famílias, e não só para as famílias brasileiras, para minhas vizinhas aqui,
Eu faço parte de um grupo de mulheres aqui da Alemanha também, né? Tirando eu, são todas alemãs. E ela tem falado muito dessa questão, assim, dessa sobrecarga, da questão emocional também, está muito desestruturada com essa questão, assim, sabe? Porque as questões das festividades, a reunião de amigos, os Stammtisch que eles têm aqui muito, em pleno verão, a época que eles mais adoram, assim, a gente mais gosta aqui também, porque é a época de sol, que é a primavera, o calor, todo mundo dentro de casa, preso, assim, né? Não por obrigatoriedade, mas por conformidade, né? Então, não está sendo fácil. Agora está melhor. A gente está com mais liberdade. Letícia, o alemão também, ele tem um mindset mais conservador para as coisas. E aí, buscando um pouco o que a Alessandra e o que a Ana Paula te trouxeram, como é que é a adaptação do alemão para essa questão, por exemplo, de home office? Porque uma coisa são as dificuldades de ter a família, de tudo isso que as pessoas estão passando de um modo geral. Outra coisa é aquela mudança de chave, né? Bom, eu vou ter que fazer isso. E para o brasileiro que está acostumado a fazendo as coisas do jeito que dá, infelizmente, a gente vê a maior parte das pessoas trabalhando desse jeito, e os latinos, de um modo geral, que são menos regrados, eu fico me questionando. E para o alemão, essa mudança de, bom, agora tu vai ter que ficar em home office. Porque problema de infraestrutura na Alemanha, penso eu, que é remoto. A gente conversou com empreendedores de Angola e de outros países que disseram o seguinte, olha, não é uma questão de adaptação, o fato é que não tem infraestrutura de internet, as pessoas não têm smartphone, não têm notebook, então, home office é algo muito complicado. Como é que tu está vendo essa questão do mindset do alemão? Nessa questão realmente não teve problema, assim, porque muitos até gostaram, porque muitas vezes muitas pessoas acabam morando longe de casa, né? Quando eles têm que dirigir 30, 40 minutos é muito longe. Então, alguns têm que trabalhar 40 minutos, 1 hora de casa. O pessoal tem gostado muito porque aí fica no celular, dentro de casa. Então, tem internet, tem computador, tem toda a infraestrutura. Para muitas pessoas, para não dizer a maioria, para não dizer a totalidade, mas a grande maioria gostou bastante dessa mudança de estar trabalhando, sim, em home office. Tirando as dificuldades, como tu falou ali, da questão de adaptar com as crianças, enfim. Mas se tu analisar só esse fator, só a questão do home office, na grande maioria, foi muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Inclusive, as pessoas têm percebido que elas podem fazer, sim, uma agenda metade, parcial, assim, home office, que não tem necessidade de tu dirigir todos os dias 70, 100 quilômetros. Tu pode fazer isso online, que não é tão frio, que não é tão distante, e que, né, porque tinha esse receio um pouco no início, pensar, mas não vou conseguir transmitir o que eu quero, a pessoa não vai conseguir se conectar, ou vai ficar muito frio. Então, isso também ajudou e as pessoas têm percebido que não tem problema, não. Tem sido muito bem aceito aqui, bem pelo contrário. Letícia Hoppe, a gente está chegando no final do tempo da nossa conversa. Eu vou pedir para a Alessandra e para a Ana Paula trazerem as considerações dela para ti. E, ao final, a gente vai te convidar para deixar uma mensagem para quem está nos vendo pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram e nos ouvindo através dos podcasts do Anchor e do Spotify. Então... Posso só, antes de te deixar claro. finalzinho aqui, eu esqueci de complementar ali na área que a Alessandra estava falando, da questão do empreendedorismo feminino. Eu participei de alguns grupos aqui de mulheres imigrantes, né? Então, mulheres de todas as nacionalidades do mundo inteiro, porque a Alemanha ela é multicultural. E uma coisa que eu tinha percebido muito das mulheres que vêm, principalmente por estado aqui que eu moro, que é um estado industrial muito forte aqui da Alemanha, né? Tem as empresas Daimler, Porsche, Mercedes, BASF, Bosch, estão todas aqui. Muitas mulheres vêm e precisam se realocar no mercado de trabalho. Só que a questão da insegurança e também de autoconfiança fica muito abalada quando tu chega num país distante e com culturas tão diferentes, é difícil as mulheres encontrarem o seu lugar. Elas ficam muito perdidas.
não só pela questão da língua, mas pela questão cultural também, e aqui a questão da regulamentação das atividades de trabalho, porque todas as atividades de trabalho são regulamentadas. Então, por exemplo, quem trabalhava no Brasil com um salão de beleza e cabeleireiro, tinha experiência de 20 anos, chega aqui e vai trabalhar como cabeleireiro, não. Tu vai ter que fazer um curso técnico para aprender a ser cabeleireiro nos moldes alemães. Antes disso, você não vai poder trabalhar como cabeleireiro. Ah, porque eu tinha uma padaria, eu tinha uma confeitaria no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, e eu vou abrir uma padaria e uma confeitaria aqui na Alemanha, não vai. Primeiro, você vai fazer um curso técnico para saber como é feito o pão, como é feita a padaria aqui. E assim para todas as profissões, de uma forma geral. E eu percebendo isso, o que eu propus desse projeto que eu trabalhei com as mulheres imigrantes? Eu montei um curso de desenvolvimento pessoal para mulheres. Exatamente no sentido de ajudar elas a se reposicionarem na vida como pessoas, resgatarem essa motivação, essa autoconfiança e montarem um planejamento para elas, como profissionais, ou como mães, ou como empreendedoras, de uma forma geral. Amanhã é o último dia do curso. Eu fiz isso online, o objetivo era fazer isso presencial, estava tudo organizado para começar em maio. Presencial, a gente mudou isso para online. Confesso que para mim também foi um desafio, porque fazer esse curso em alemão e online, eu pensei que não fosse dar muito certo, assim. Ou não, pelo menos eu não fosse conseguir atingir o objetivo que eu queria, que era motivar as pessoas. Mas eu tive uma grata surpresa e estava bem enganada. Foi bem positivo também. Por quê? Porque essa questão de a gente trabalhar, como eu estava falando no início, a inteligência emocional, tu dar mais ferramentas para as pessoas conseguirem atingir seus objetivos. E muitas vezes elas precisam ser relembradas do que era o objetivo delas. Muitas vezes eu também preciso redesenhar, porque quando eu vim para cá, as pessoas vieram para cá, meu objetivo já não é mais o mesmo. Mas a minha base é a mesma. Então, a gente vai reconstruir esses objetivos em cima da minha base, ou seja, meus valores, meus princípios. Então, assim, não é tão difícil quanto muitas vezes as pessoas pensam. E as mulheres, e a grande maioria das mulheres que estão no curso são do Afeganistão, são da Bósnia, são do Egito, eu tenho mulher do Marrocos, eu tenho 2 da Polônia, eu tenho uma brasileira que está no curso também. O resultado tem sido muito positivo. Isso mostra que a Alemanha tem uma oportunidade, ela dá oportunidade para as pessoas se recolocarem aqui. O que muitas vezes falta é esse direcionamento, esse cuidado e esse olhar com o ser humano. Porque o mundo está diferente. O que a gente ensinava em aula não vai ser mais a mesma coisa que a gente ensinava em aula antes da pandemia. Porque o que está salvando e vai fazer toda a diferença, do meu ponto de vista, como professora e como pesquisadora e atuante nessa área aqui de empreendedorismo feminino, é a questão da solidariedade. Mas a solidariedade no âmbito mais de fraternidade, no sentido de que nós não somos iguais. Não adianta querer batalhar pela igualdade. Nós somos diferentes, nós somos únicos. Mas nós devemos trabalhar, sim, em conjunto e em harmonia, para que todos consigam encontrar o seu espaço, respeitando a individualidade e o espaço de cada um. E eu percebi isso nesse treinamento que eu estou dando para essas mulheres. Elas estão saindo desse treinamento bem mais confiantes, bem mais fortes e com um mapinha desenhado, sabe? Do que elas querem fazer para o próximo ano. E isso me deixa muito feliz, me deixa muito grata, porque as mulheres são as mesmas no Brasil, do Marrocos, do Afeganistão, da Bósnia, da Polônia. As pessoas, eu sempre digo, pessoas são pessoas em todos os lugares do mundo. E ter esse feedback mostra e me deixa confiante também de que eu estou no caminho certo, que esse trabalho ele precisa ser feito independente se eu estiver no Brasil, se eu estiver na Alemanha, se eu estiver na Itália ou na França, em qualquer outro lugar. E esse aí vai ficar como a minha mensagem também, que depois eu vou dizer lá no final exatamente esse olhar diferente. Muito bacana, muito bom. Então, convido primeiro a Ana Paula Rodrigues Bono para conversar contigo nesse finalzinho, depois a Alessandra Fraga. Letícia, é muito legal você trazer essas diferenças de cultura, porque a gente enxerga que há muitos pontos os quais a cultura brasileira tem suas vantagens, mas também há muitos pontos que a gente precisa melhorar.
E o que a gente precisa é se organizar para utilizar aquilo que a gente tem de vantagem e se abrir a aprender e a melhorar aquilo que precisa ser melhorado. Para a gente sair dessa coisa sempre de estar improvisando, de não ter um planejamento, de não ter uma organização, tá sempre remediando ao invés de prevenir, que isso desgasta mais energia, gera mais trabalho do que se fizer uma organização prévia. A gente ainda está no caminho de aprender como utilizar todas essas ferramentas para o nosso próprio bem, para a nossa própria organização, para a organização das nossas empresas. Mas a gente está aprendendo e trazendo sempre pessoas falando de outras culturas, outras informações, e não só falando, mas também vivenciando, porque você não está somente falando da cultura do alemão, mas você está vivenciando isso na prática e está trazendo a tua experiência para a gente. Muita gratidão, espero que a gente possa, em muitos momentos, desenvolver várias atividades e também voltada para as questões do empreendedorismo feminino, que a gente ainda precisa de muita força e muita ação nesse momento. Muita gratidão. Muito obrigada. Alessandra Fraga. Lea, eu quero te agradecer estar aqui novamente juntas, né, compartilhando o teu conhecimento que tu está vivendo aí na Alemanha. E eu acho que é muito importante que tu falou, todas as pessoas são iguais em qualquer lugar do mundo. Nosso foco é empreendedorismo feminino, mas quando diz todos somos iguais, homens e mulheres, né? Todas as pessoas. E eu acho que é muito importante essa tua última colocação, porque depois da pandemia, né, todos nós vamos ter que resgatar a nossa confiança, resgatar a nossa autoestima, de redescobrir o nosso propósito, porque nós todos estamos passando praticamente a mesma coisa que elas vivem, mudando de país, mais ou menos o que nós estamos vivendo, todos nós no mundo inteiro. Então é muito importante esse resgate de quem somos, o que queremos, né? Então o movimento também serve para isso, um espaço para as pessoas ouvirem, né, trocar experiências e muitas vezes ouvir o que tu está falando e aquilo realmente fazer a diferença para aquela pessoa e aquela pessoa poder replanejar, reorganizar, se encontrar. Esse é o nosso objetivo também, Lê. Muito obrigada. Muito obrigada. Letícia Hoppe, que está conversando conosco direto do sul da Alemanha, professora da PUC do Rio Grande do Sul, empreendedora, doutora em engenharia, que está desenvolvendo seu projeto de pós-doutorado em estratégia e inovação. Gostaria de te convidar para deixar uma mensagem para aquelas pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo neste momento. Acreditem nos seus sonhos, mas também busquem sempre qualificação, porque a gente pode sim fazer o que a gente realmente deseja, mas se isso for um objetivo, com planejamento e data para acontecer. Então, essa fica a minha dica para os empreendedores que estão passando por dificuldades, estão tendo tempo, muitas vezes, de se planejar, outros não estão tendo tempo de se planejar. Aproveitem cada minuto. O mundo vai ser diferente. Então, pensem, analisem, tentem encontrar uma alternativa para tornar esse sonho realidade. E se não for possível do jeito que era antes, tentem encontrar um outro caminho, porque o mundo é outro. O mundo agora é um mundo pós-pandemia do coronavírus. Muito bem, muito obrigado, Letícia Hoppe. Obrigado, Alessandra. Obrigado, Ana Paula. E a gente vai encerrando mais esse nosso bate-papo. Valeu, até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.